Qual é o seu nome completo? André Lima Leite. Qual é a sua função principal como vereador? Bom, a minha função como vereador é a de fiscalizar o Poder Executivo, que no caso é o prefeito, saber se as ações dele estão condizentes com a legislação municipal, estadual e federal, e propor projetos, emendas, requerimentos e votar as leis, aprovando ou reprovando cada uma delas. Quais são as suas responsabilidades diárias? Minhas responsabilidades diárias, bom, no dia a dia, basicamente a gente ou vem para a Câmara ou fica na cidade ouvindo as demandas da população. Em quase todos os lugares que um vereador chegar, seja numa padaria, para comprar o café da manhã, no supermercado, no açougue, numa farmácia, fazendo uma caminhada na rua, visitando uma academia, em qualquer lugar, ao longo do dia, o vereador vai ser abordado por alguém da população com alguma demanda, seja um buraco na rua, um esgoto que está estourado, um ônibus que não está indo buscar os alunos, a falta de alguma coisa, de algum material específico numa escola. Então, todos os dias, praticamente, o vereador ele tem demandas a buscar resolver dentro do município. Quando o vereador recebe essas demandas, ele tem que passar para o setor responsável, seja o secretário da referida pasta, seja o prefeito, se for algo mais complexo que somente o prefeito possa resolver. Mas é basicamente esse o dia a dia do vereador. Mesmo no período de recesso, por exemplo, agora, mês de julho, nós estamos de recesso aqui na Câmara. Não está funcionando as sessões. Mas essa missão da gente não para nunca, porque a gente é vereador sempre, 24 horas, não apenas no período parlamentar. Quais são as funções do Poder Legislativo Municipal? Certo. O Poder Legislativo Municipal, ele é bem parecido com o estadual e com o federal, só que restrito apenas ao âmbito do município que ele atua. Então, por exemplo, aqui, falando especificamente do nosso município, que é São José de Piranhas, o prefeito, basicamente, ele manda as leis, que basicamente são regulamentações das leis estaduais e federais. Uma lei do nosso município, ela não pode divergir e em contrariedade ao que manda as leis maiores, que sejam as estaduais e as federais, e aqui a gente, nas sessões, vota essas leis, aprovando ou reprovando elas. Por exemplo, se um prefeito também está precisando de um empréstimo bancário para poder executar uma obra, a gente vai e pode votar aprovando ou reprovando esse empréstimo bancário. Se eu acho que é interessante ter uma determinada obra, por exemplo, a passagem molhada numa comunidade de zona rural, eu posso fazer esse requerimento aqui. Quando eu faço um pedido, que no caso é o requerimento que a gente chama, e ele é aprovado, não é garantido que ele será feito. Mas é um pedido formal que tem mais força, e quando o vereador faz um pedido desses, é como se a população estivesse pedindo isso, porque aqui a gente é realmente o representante do povo. Só que não tem como o prefeito ouvir 20 mil pessoas, fica mais fácil ouvir o vereador, e aí tudo que a gente leva, obviamente, é embasado em um anseio que seja da sociedade, da comunidade. Então, basicamente é isso. A gente vota ou reprova leis, faz pedidos ao Poder Executivo para tentar melhorar a vida das pessoas e fiscaliza o gestor para saber se ele está condizente com as normas da legislação. Quais são as principais leis que o Poder Legislativo deve obedecer? Olha, a gente tem o regimento interno da Câmara Municipal. Essa meio que seria tipo uma bíblia do vereador, entendeu? Essa daí é a parte mais importante para o vereador, porque é a forma como ele deve se comportar dentro da Câmara. E lá nesse regimento interno está o juramento do vereador. Então, toda vez que o vereador vai tomar posse, ele fala esse juramento, ele diz o juramento, ele jura cumprir e fazer cumprir a lei orgânica do município. Essa lei orgânica do município é outra legislação também que o vereador tem que estar sempre embasado nela, para saber se as coisas no município estão funcionando com base no que diz a lei orgânica, tá certo? Claro, o vereador ele ainda tem a possibilidade de, ao achar que algo está errado nessa lei orgânica,
ou está desatualizado, porque obviamente as leis da lei são muito antigas, ele tem o direito de propor algumas emendas a essas leis, alguns ajustes a essas leis, que podem vir a plenário, né? Ou seja, pode ser votado aqui na casa e pode ser aprovado, né, pelos demais colegas vereadores. Eu sozinho não posso modificar uma lei como essa, mas em consonância em acordo com todos os colegas vereadores, se a maioria assim decidir, a gente pode modificar para ficar de uma forma mais atualizada ou que seja mais ajustada à realidade da gente. Porque uma lei, quando ela é criada em um determinado cenário. Com o passar do tempo, as coisas vão mudando. E naturalmente aquela lei que tinha sido criada naquele momento não faz mais sentido no futuro, ou tem algumas incoerências com a forma como a sociedade vai mudando. E aí a gente acaba revogando a lei, ou seja, anulando ela, ou então alterando alguma coisa dela. Quais são os entraves para a atuação do vereador? Olha, tem alguns entraves aí para a gente atuar. Primeiro, o vereador ele não ordena despesa. Então a gente vê a necessidade de se fazer algo. Vou dar um exemplo prático, tá, dessa semana. Na região de Serra do Vital, lá a estrada está muito ruim, Lá é um local onde eu fui bem votado, uma comunidade politicamente que é até interessante para mim. Eu acho que é importante, só que às vezes no entendimento dele tem outras coisas que são mais emergentes naquele momento, são mais importantes naquele momento. Então ele acaba destinando os recursos para uma outra coisa que não o que a gente pede, tá certo? Então, eu acho que o principal entrave do vereador seria a disponibilidade dos recursos para atender tudo a tempo e a hora. E tem outro detalhe também, a questão burocrática. A burocracia nas coisas, ela serve para evitar fraudes. Só que, por muitas vezes, a gente acaba tendo mais prejuízo com aquilo. Porque, às vezes, um problema, por exemplo, às vezes até uma questão de saúde, precisa de uma licitação que é muito demorada, as pessoas ficam precisando do atendimento ali, não tem. Uma questão de, por exemplo, material escolar, algum tipo de material escolar demora muito para vir uma certa infraestrutura, por exemplo, folhas, impressoras, alguma coisa que seja da infraestrutura de uma escola, por exemplo. Às vezes demora muito por conta de licitações, então essa questão burocrática acaba nos atrapalhando também. Então acho que esses seriam os principais pontos ali. Como funciona o processo para eleger um vereador? Bom, o vereador ele é eleito por uma eleição direta, né? A gente chama de eleição proporcional. São dois tipos de eleição, a majoritária e a proporcional. A majoritária serve para eleger o prefeito, tá certo? Poder executivo. É a mesma que serve para eleger o presidente ou o governador. E tem a eleição proporcional, que é para eleger vereador e deputado. Então, a gente coloca o nome à disposição, né? Se filia num partido político, que é obrigatório, você tem que escolher um partido político, você se filia nele. E aí, a cada determinada quantidade de votos que esse partido tira, a gente chama de quociente eleitoral. E aí, cada vez que bate o quociente eleitoral, atinge essa quantidade do quociente eleitoral, aqui em São José de Piranhas o quociente é aproximadamente 1.200 votos. Então, o meu partido é o PSB. A cada 1.200 votos que o PSB tira, a gente faz uma vaga de vereador. No caso, nosso partido elegeu 4. Eu e mais 3 colegas da gente. Teve outro partido que foi o Republicanos, elegeu 5. E outro partido que foi o MDB, elegeu 2. Então, os mais votados dentro desse partido que atingiu esses quocientes eleitorais serão aqueles que serão eleitos. Todo esse cálculo é feito pela Justiça Eleitoral, as pessoas vão espontaneamente às urnas, lógico que o voto é obrigatório, mas vão espontaneamente às urnas e escolhem lá o vereador que elas acham que as representa. Quantos anos dura um mandato? O mandato de vereador duram 4 anos, nós estamos agora no primeiro ano de mandato, praticamente só 6 meses desde que o mandato vigente. Quais tipos de sessões a Câmara Municipal realiza? São basicamente 3 tipos de sessões. São as sessões ordinárias. Sessão ordinária vem de ordem, tá certo? É obrigatório ter aquela sessão sempre. Aqui ocorre todas as terças-feiras, sessões ordinárias.
todas as terças-feiras às 7 horas. Tem as extraordinárias, que é quando vem alguma matéria do governo para votar em caráter de urgência, só assim que a gente faz uma sessão extraordinária, tá certo? Por exemplo, agora a gente está em período de recesso, mas se o prefeito manda alguma lei para ser votada em caráter de urgência, que ele tem essa autonomia para colocar isso como caráter de urgência, aí a gente tem até 48 horas para vir aqui e se reunir e votar essa matéria, aprovando ou reprovando. E tem as sessões especiais. Sessões especiais, o solene, são basicamente sessões meio que festivas. Por exemplo, uma sessão em alusão ao tratamento de câncer de mama, uma sessão em alusão ao Dia das Mães, uma sessão em alusão aos garis. Está entendendo? Então seriam sessões meio que festivas. Tem uma que ocorre todos os anos, que é uma sessão solene de entrega de título de cidadão piranhense, que é uma função do vereador também. Você não nasceu em São José de Piranhas, mas contribuiu muito com o município. Então a gente dá um título de cidadão, que é meio que uma certidão de nascimento, dizendo que o município te acolhe como sendo filho mesmo desta terra, entendeu? Basicamente isso. Você considera que as funções importantes? Olha, com certeza. Eu acho que um município ele não pode viver sem o poder legislativo. Existem 3 poderes, né? O executivo, o legislativo e o judiciário. O executivo é do prefeito, o judiciário é juiz, promotor, né? O pessoal da justiça. E o nosso, que é o legislativo. Os 3, eles são todos 3, um meio que tem algum poder sobre o outro e ao mesmo tempo é submisso ao outro. Então eles meio que se equilibram, se harmonizam entre si. Se não fosse o poder legislativo, o poder executivo, ele iria deliberar da maneira que quisesse. O que ele quer dizer com isso? Ele iria agir da maneira que bem entendesse. Então ele poderia prejudicar os munícipes e não ia ter ninguém para barrar, para frear ele, para dizer isso está errado, para cobrar que não seja feito dessa forma. Além dessa função de fiscalização, eu acho que nós, vereadores, a gente está muito em contato com as pessoas. A gente tem um contato muito direto com o público. Então, é esse fato da gente ter esse contato, ser acessível, de sermos acessíveis às pessoas, eu acho que isso é o que conta para que a gente possa trazer aqui ideias que são realmente importantes para o debate. Então, por exemplo, às vezes o prefeito tem uma meta de fazer 10 passagens molhadas, mas ele vai fazer em 10 localidades que praticamente não passa ninguém. A gente conhece mais a fundo o município, sabe onde é que precisa mais, sabe os locais que realmente estão ilhados ou não. O prefeito tem uma missão de fazer 10 abastecimentos de água no ano. A gente sabe quais são as comunidades que menos têm água, a gente conhece os invernos da região, a gente sabe onde é que tem bacia hidrográfica, onde é que não tem. O prefeito quer vulnerabilidade que estão mais precisando daquilo. Então a gente tem como dar essas dicas, esses toques na administração para tentar levar as coisas para onde de fato realmente as pessoas precisam para receber. Que mensagem você daria para os jovens cidadãos sobre a participação da política no nosso município? Olha, é até interessante essa pergunta. Eu comecei na política até bem jovem. Minha primeira campanha eu só tinha 24 anos de idade. Hoje estou com 29, estou no segundo mandato de vereador. Mas a mensagem que eu deixo a todos os jovens é que se interessem pela política. Porque eu sei que quando chegam pessoas novas na política, quando pessoas novas fazem parte da política, eu não estou dizendo que precisa ser exatamente um candidato. Se for, ótimo. Mas não que faça parte, que interaja, que se engaje. Porque as pessoas novas que chegam, elas chegam com novas ideias também. Essas novas ideias acabam oxigenando o ambiente e trazendo contribuições que são muito relevantes. Às vezes o jovem ele tem aversão à política, não gosta de dialogar política, não gosta de falar sobre política. Tem um entendimento às vezes equivocado, acho que a política é uma coisa muito negativa. Mas todas as coisas boas que já aconteceram na nossa sociedade, elas passaram pela política. Às vezes a gente tem maus políticos que fazem parecer que a política seja algo ruim, ou usam a política como um instrumento para fazer coisa errada. Mas aqueles que pensam a boa política e que realizam as boas práticas, esses aí
contribuem muito para a sociedade. Então, se você é um jovem que tem interesse de ajudar a sua cidade, o seu estado ou o seu país, faça parte da política, da boa política, daquela que contribui para o melhoramento da vida das pessoas. É isso.